Com a alta da inflação, o Banco Central aumenta a taxa Selic, com o intuito de normalizar a economia. Se por um lado pode funcionar no que se refere a alimentos, para quem planeja adquirir a casa própria, os juros ficaram mais altos. Veja essa reportagem. Com a desaceleração da economia provocada pela pandemia do coronavírus no ano passado, bancos centrais de todo o mundo reduziram os juros na tentativa de trazer um fôlego adicional para a economia. No Brasil, a Selic ficou em apenas 2% ao ano entre os meses de agosto de 2020 e março de 2021. Esse foi o menor nível da história. Mas ao longo desse ano as coisas começaram a tomar novas proporções. A inflação surpreendeu e começou a se mostrar mais resiliente do que o previsto inicialmente, o que obrigou o Banco Central a retomar a alta dos juros. De acordo com esse especialista, foram vários os fatores que contribuíram para a alta da inflação. Uma delas foi a recuperação mais rápida da economia global, o que contribuiu para a alta dos preços das commodities. Outro fator que também vem contribuindo para a alta da inflação foi a desorganização que a pandemia causou na produção e logística de insumos e bens intermediários para a indústria. Tem que se tomar algumas medidas em função daquilo que vai acontecendo no decorrer. A elevação das commodities também, em função a nível mundial, onde se elevou muito o preço das carnes, principalmente da matéria-prima, que é proteína, soja e milho. Então houve uma procura enorme, mundial, e isso fez com que os preços também subissem muito e forte. Isso o governo não tem um controle, nem nós, nem lá fora. Então, as medidas que estão sendo tomadas agora, eu acho que é perfeito, é necessário, nesse momento, se tomar essas posições. A economia brasileira vai perder um importante motor de ajuda ao seu crescimento, com a escalada da inflação e a sinalização do Banco Central que novos aumentos da taxa de juros Selic devem ocorrer. De acordo com o especialista, esse aumento consecutivo já era previsto por alguns economistas. É, na verdade, uma estratégia do governo para controlar a inflação. De acordo com ele, quando a inflação aumenta, como é o cenário atual, o Banco Central utiliza a política monetária sobre a Selic para encarecer o custo do crédito e, assim, esfriar a economia e, consequentemente, controlar o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E tivemos uma Selic talvez a mais baixa da história, que chegou a 2%, um fato elogiável dentro da economia do Brasil, que também ajudou a dar suporte para nos enfrentar essa pandemia toda. Mas, em vista do que vem acontecendo tanto no Brasil como fora do Brasil, e a própria pandemia está no eixo do negócio, a questão da participação do governo com recurso também, para poder manter a economia, e começou a termos uma elevação de inflação. Seria aumentar a taxa Selic, onde ontem aumentou 1%, vindo para 5,25%, e aonde há uma projeção de até o final do ano a gente chegar em 7%. Isto vai depender um pouco do andamento da economia daqui para frente, as respostas que a gente vai ter, então se essa Selic vai subir mais um pouco ou não. Mas é justamente para conter a inflação, para poder ajustar um pouco a economia, é uma medida que é tomada. Segundo ele, essas ações é como se fosse um remédio amargo que o país tem que tomar com visão de cura mais na frente. Esse tom mais duro do Banco Central, neste momento, é com visão na redução da inflação para o próximo ano, quando tudo voltar ao normal. São algumas coisas que precisam ajustar a economia. Então, é um remédio, vai subir mais um pouco, mas a gente sente que no próximo ano também ele tende a estabilizar ou até cair, onde a própria inflação não dá para deixar fugir do controle, aí sim seria muito pior. Imagina se nós começarmos a ter um aumento aí de 4%, 5% todo mês em cima do... Então esse remédio está se tomando justamente para que isso não aconteça também. Questionado sobre os impactos diretos para o consumidor que não tem muita informação ou conhecimento do assunto, o especialista em mercado ressaltou que um dos setores que sentirá com maior ênfase é o da habitação. Ele vai conter um pouco até consumo, vamos dizer assim, aquelas questões que a gente conseguia financiamentos, umas taxas, elas vão ser um pouco mais elevadas, em detrimento desse aumento da Selic. A própria habitação vai subir um pouquinho também, não na mesma proporção de 1%, mas ele vai ter algum incremento. Então esse é o mal que a gente sente um pouco, nós, como consumidor na ponta final, que nós vamos ter alguns custos a mais agora.
mas é aquilo que se diz, é uma coisa necessária para que não haja uma fuga e daqui a um pouco nós possa ter um problema maior, como a gente está vendo na Argentina, outros países aí. Então a gente sente que o governo tem a coisa na mão e são medidas que tem que ir tomando, né, de acordo com aquilo que vai acontecendo com a economia.